Boa noite, meus alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, nessa modalidade online, pelo ensino à distância. Espero que estejam gostando. Críticas, comentários, por favor, me envie. Sempre a intenção é melhorar para poder produzir um material cada vez melhor para vocês. Fiquem à vontade para tecer quaisquer comentários. Estou aberto a sugestões e indicações de como melhorar o sistema, inclusive. A aula de hoje vai ser sobre a Constituição de 1988. Essa Constituição promulgada no dia 5 de outubro de 1988, uma Constituição democrática, legítima, certamente da história das nossas Constituições, essa é a Constituição com maior legitimidade popular, com maior participação da população na elaboração do seu texto. Iremos ver aí a forma em que a população participou, os movimentos sociais que participaram da elaboração desse texto e que desencadeou aí na nossa Constituição com maior proteção do cidadão, maior proteção da pessoa humana, maior proteção social. Então, uma Constituição extremamente progressista. Logicamente, para tratar da Constituição de 88, precisamos analisar os antecedentes dela, que inicia-se ali exatamente no período ditatorial, no período que se inicia em 1964, com o golpe militar, e que perdura ali até 1985, quando tivemos ali eleições indiretas ainda, mas em que o civil bem assumiu o poder. No período militar, tivemos 5 presidentes militares, Então, a partir de 64, o general Roberto Castelo Branco, depois o Costa e Silva, na égide da Constituição de 67, e aí já a partir da Constituição de 69, tivemos aí mais outros 3 presidentes militares, Médici, Geisel e Figueiredo. Os mandatos eram de 5 anos, apenas Figueiredo, que por conta de uma alteração, gozou de um mandato de 6 anos. Nesse período ditatorial, tivemos ali uma contestação social durante todo o período muito forte, Como todo regime de força, ele tem ali um questionamento popular muito grande, e com esse não foi diferente. Então, um regime que acabou durando ali 2 décadas, ele começou no final da década de 70, começaram a perder mais fortemente ainda o apelo social, haver um questionamento popular ainda mais forte, um pedido de abertura muito grande. Isso culminou na lei de anistia, e depois o que acirrou ainda a derrocada do regime militar foi a grande crise econômica que vivenciamos aí no final da década de 70 e 80, com uma inflação que começou a crescer de forma galopante, uma inflação gigantesca, uma crise econômica muito grande na década de 80, os preços subiam quase que diariamente. Para quem tem um pouco mais de idade sabe exatamente que esse período durou aí por longos anos, tivemos uma grande dificuldade de sair dessa condição econômica que nos foi imposta ali, essa grande crise econômica que nos foi imposta. Fomos conseguir equilibrar um pouco mais a questão econômica apenas com plano real, isso já em 1993, na década de 90, 1993, 94, em que aí o Itamar Franco era o presidente da República, o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso, e que depois veio se tornar presidente, consolidando o plano real. Então, até 1993, 94, as crises econômicas, a hiperinflação, não estou falando aqui de inflação de 10% ao ano, 5% ao ano, não, estamos falando de inflação aí quase na casa dos 70%, 50%, 60%, 70% ao mês. No ano, ultrapassava aí, e muito o valor. Iremos tratar disso, mas é bom fincar que a crise econômica ela gerou um grave baque no regime militar, que prometia ali um avanço econômico muito grande, e na década de 80 ele já não conseguia entregar esses avanços, muito pelo contrário, a crise econômica que a população vivia foi ali um ponto culminante para a derrocada desse regime.
Mas a transição foi pacífica, os militares concordaram em passar o poder para um civil. Tivemos um grande movimento ali a partir da apresentação da Emenda Constitucional 5 de 1983, que era a Emenda das Diretas Já. Tivemos um grande movimento no Brasil inteiro, o movimento Direta Já, um dos grandes expoentes, um dos grandes políticos dessa época que surge ali é o Ulisses Guimarães, conhecido como Senhor Diretas, né? Então, Ulisses Guimarães ele sai na defesa dessa bandeira das Diretas Já, um movimento no Brasil inteiro, que tomou o Brasil inteiro, a classe política, a classe artística do Brasil, intelectual, todos participaram decisivamente aí para esse movimento, né? Participaram diretamente nesse movimento, inclusive times de futebol. Histórico aqui, o professor não é corintiano, mas é preciso reconhecer que o Corinthians teve uma grande participação aqui no movimento de Direta Já, assumiu ali a bandeira das Direta Já. O Sócrates, que era jogador do Corinthians na época, ele assumiu discursos, ele discursou no movimento Diretas, dizendo que não sairia do Brasil se tivéssemos ali Diretas, jogaria pelo Brasil, continuaria jogando no Brasil, no Corinthians, e por aí foi. Então tivemos um grande clamor popular por esse movimento de Diretas Já, que é um movimento para voltar a ter eleições para presidente. Esse movimento nada mais era do que era permitir à população votar para presidente da República. Em pesquisas que foram feitas pelo Ibope na época, diziam que mais de 80% da população, 88% da população, aprovava essa proposta de voltar às eleições de forma direta para presidente da República, em que a população pudesse votar diretamente para presidente da República. O fato que essa emenda constitucional, mesmo com todo o apelo popular, ela não foi vencedora no Congresso Nacional. Ela não obteve o quórum de votação mínimo necessário para as emendas constitucionais, embora tivesse a maioria, não obteve o quórum mínimo necessário para aprovação. A votação continuou sendo indireta, mas com uma peculiaridade. Antes a votação era indireta e era em um militar. Agora não. Agora a votação era indireta, mas foi determinado que um civil assumiria, seriam os candidatos, somente civis. E nessas eleições indiretas no Congresso Nacional, dois nomes se levantaram ali, que foi o Tancredo Neves, que já tinha ocupado o cargo de primeiro-ministro, e o Paulo Maluf. Tancredo Neves vence essas eleições indiretas no Congresso Nacional, composto ali, fazendo uma grande base ali de partido de pessoas, né? Só eram permitidos ali 2 partidos, né? Arena e PMDB, mas o MDB votou em massa no Tancredo Neves e alguns dissidentes ali da Arena, que estavam já prevendo politicamente, fazendo cálculo político da mudança, acabaram ali elegendo Tancredo Neves. O partido da Arena, na época, inclinou-se ali pela votação do candidato Paulo Maluf, que acabou perdendo as eleições. Tancredo vence as eleições, juntamente com seu vice, José Sarney. Sarney, que apoiou a ditadura durante os 20 anos, resolve ali sair candidato como vice de Tancredo Neves. E eles compõem a chapa e essa chapa acaba sendo eleita. Acontece que Tancredo Neves não assume as eleições, não assume o mandato presidencial. Tancredo Neves não assume o mandato presidencial porque ele vem a falecer e numa data simbólica para o Brasil, no dia 21 de abril de 1985, data que é feriado, comemorado dia de Tiradentes. Tancredo Neves falece, comunicado a morte, exatamente nesse dia. Especula-se muito sobre as causas da morte dele, o que não é o caso de ficar trazendo aqui, mas o fato é que é bom lembrar que nesse episódio em que o Tancredo Neves foi internado, havia um boletim diário, situação do presidente, população muito
esperançosa com o futuro do Brasil, com uma redemocratização, com as aberturas do país, com o fim de um regime autoritário. Então, uma população muito ansiosa por uma mudança no regime, até por conta da crise econômica que vivíamos. E Tancredo Neves, ele trazia dentro de si essa esperança para a população. E havia boletins diários dos médicos falando da situação do Tancredo, e quem ia dar essas notícias era um jovem cidadão na época, e que começava a despontar ali para o cenário político. E esse jovem, esse que se tornou político, né, essa jovem pessoa, era ninguém mais, ninguém menos do que o neto do Tancredo Neves, o atual deputado hoje, né, Aécio Neves, mas que já foi candidato a presidente, já foi senador, enfim, já ocupou vários cargos políticos aí, seguindo uma carreira política, visando inclusive alcançar o posto mais alto do país. Então, o Aécio Neves já despontava já nessa época, exatamente para dar as notícias do seu avô. Tancredo Neves não assume a presidência da República. Quem vem assumir é o José Sarney. E havia uma questão ali, né? O Sarney, ele não foi eleito para ser presidente, não foi eleito indiretamente pelos seus pares, né? Pelos próprios deputados e senadores. Ele não foi eleito para ser presidente, ele foi eleito para ser vice-presidente. Uma coisa é, ele toma posse como vice-presidente e por algum motivo o presidente não pode sair, tem que deixar o cargo, e o vice-presidente acaba assumindo. A situação era um pouco contrária, um pouco complicada, havia um complicador a mais. O presidente, o Tancredo Neves, que foi eleito para ser presidente, o Tancredo Neves, não pôde assumir o cargo. E a questão jurídica que surge é se o José Sarney poderia assumir diretamente o cargo de presidente e não de vice-presidente ao qual ele foi eleito. A questão foi judicializada e a interpretação que se deu é que sim, que José Sarney poderia sim assumir diretamente como presidente, não precisando assumir como vice e depois se tornar presidente. Tancredo Neves tinha assumido o compromisso na sua campanha dentro do Congresso Nacional de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Sarney, levando para frente essa ideia do Tancredo Neves, convoca efetivamente uma Assembleia Nacional Constituinte, a emenda constitucional 26 de 85, por meio de uma emenda constitucional. Então ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para se elaborar uma nova Constituição. E uma das questões que surge é exatamente você, por meio de emenda constitucional, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para derrocar a Constituição vigente. Então é uma contradição que surge aí, porque se você vai colocar abaixo uma Constituição vigente, você não aprova uma emenda constitucional para derrubar a Constituição que está em vigor. Na verdade, se a ideia é derrubar a Constituição em vigor, simplesmente derruba-se a Constituição por meio de uma nova Constituição. Mas um instrumento pacífico que se entendeu mais adequado de transição de uma Constituição autoritária para uma Constituição democrática foi exatamente se estabelecer meios jurídicos ali de transição vindo de uma Constituição para outra. Então, um meio jurídico, no caso, seria uma nova emenda constitucional, então uma emenda constitucional à Constituição vigente, para falar que essa Constituição vigente não vai valer mais a partir da edição da nova Constituição. Então, uma situação meio estranha, mas que prevaleceu e o entendimento que se tem é que isso não causa qualquer vício, não macula a nossa Constituição de 88. Sarney, antes de apresentar um projeto, um estudo, ele convocou uma comissão de notáveis para a elaboração de um texto base. Uma comissão dos notáveis, dos maiores juristas, maiores economistas, as maiores autoridades em cada área para elaborar um texto constitucional. Pessoas que não eram
propriamente parlamentares ou não tinham cargos políticos. Pessoas, economistas, participou o Celso Furtado, o Afonso Arinos, que era o presidente da comissão, um grande jurista, Miguel Reale e por aí vai. Então, grandes notáveis ali puderam participar dessa comissão, por isso ela é chamada de Comissão dos Notáveis, né, para a elaboração do texto. Essa comissão ela elaborou um texto, apresentou um pré-projeto, só que era um texto, talvez por uma série de vaidade, cada um queria deixar sua marca ali, e essa comissão apresentou um texto com mais de 400 artigos, estabelecendo uma das questões que pegou muito forte o atual presidente, né, o José Sarney, é que ela estabeleceu um parlamentarismo. Ora, Sarney era presidente num sistema presidencialista, e isso acabaria pegando, diminuiria o poder dele, né, ele teria que abrir mão de muito dos seus poderes. E lógico que ninguém quer muito abrir mão dos seus poderes, por isso a Constituição acabou não vingando, esse projeto foi um dos motivos, acabou não vingando tanto assim. Sarney publicou o trabalho apresentado no Diário Oficial, mas descartou, não encaminhou nem o projeto para o Congresso Nacional, até por uma questão interna que surgiu ali. Ulisses Guimarães se negou a aceitar esse pré-projeto, dizendo que o presidente ele poderia querer ali com esse trabalho, limitar as atividades da Assembleia Nacional Constituinte, e o Ulisses Guimarães defendia a tese que o Congresso tinha que ser livre para fazer uma nova Constituição, não tinha que ter qualquer amarras e tendo que ficar livre, já que ali era a Assembleia Nacional Constituinte, eram eles que iriam definir, inclusive, qual seria o texto básico utilizado. Mas, para quem tiver interesse histórico, existe um texto ali produzido pelas maiores autoridades de cada área no Brasil e que não foi aproveitado. Eu até tenho um livro interessante, trago aqui para vocês terem uma ideia, escrito por desses notáveis, né, o professor Ney Prado, que foi meu professor na especialização, e ele escreveu um livro em 1987 exatamente para denunciar esses grandes erros dos notáveis. O livro chama Os Notáveis Erros dos Notáveis, Ney Prado. Então, Os Notáveis Erros dos Notáveis. É um livro muito interessante para quem gosta de história, para saber como foi. Ele conta um pouco dos vários erros ali que tivemos na elaboração desse anteprojeto. E que foram vários mesmo. E que ele aponta é exatamente isso que o professor já falou, que é a crise de vaidade ali. Então, como se junta os maiores intelectuais do país, as maiores autoridades, em cada assunto cada um quer deixar sua marca e ninguém quer abrir muito mão do seu ponto de vista, se valendo ali no argumento de autoridade. Então isso acabou colocando a nossa Constituição, esse texto básico, em sérios problemas. A Assembleia Nacional Constituinte de 1988 ela foi instalada no Congresso Nacional em 1º de fevereiro de 87. Então ela começou os trabalhos dela em 1º de fevereiro de 1987. E era composta pelos mesmos parlamentares que foram eleitos para o Congresso Nacional, os mesmos deputados e senadores que haviam sido eleitos para serem deputados e senadores com mandato fixo, foram eleitos ali para ser também constituintes. E ali mais uma questão jurídica que surge é exatamente saber se deputados e senadores poderiam também acumular função de constituintes. E o fato ali é que se entendeu que a emenda constitucional 26 tinha trazido desse jeito, e assim seria. Os deputados e senadores que estavam lá não viram problema em eles mesmos se autodeclararem constituintes. Os parlamentares foram divididos em várias comissões ali, então a nossa Constituição trabalhou muito com o esquema de comissões. Então tivemos comissões de vários assuntos, comissões de educação, de saúde, direitos sociais, direitos trabalhistas, várias comissões. E a ideia é que deputados que tivessem alguma ligação com essas matérias entrassem nessas comissões e
ficassem ali debatendo algum texto, aprimorando os textos, as sugestões, colhendo sugestões e, enfim, debatendo os temas ali que lhe fossem mais afetos. E isso depois seria reunido num grande texto consolidado e juntado tudo. A questão que surgiu aí é que a nossa Constituição, dessa forma como foi elaborada, acabou sendo uma grande colcha de retalhos, já que você pega uma parte que foi elaborada por uma comissão, outra que trata de um outro assunto que é tratada por uma outra comissão, mas que tem alguma pertinência, tem alguma ligação com um tema de outra comissão, por vezes acabou sendo tratado aí de forma contraditória. Temos algumas contradições dentro da nossa própria Constituição, e aí vai do grande trabalho do intérprete, por isso que a nossa Constituição ela tem uma série de problemas de interpretação em que cabe aí a nós, operadores do direito, darmos ali um caminho, tentarmos compatibilizar dispositivos que, em princípio, eles estão colocados de forma até contraditória. Os trabalhos das comissões seguiu dessa maneira, vieram vários estudiosos de vários países para o Brasil para estudar esse modelo, né, que estava sendo trazido no Brasil, estudarmos aí esse modelo. Então a população pôde apresentar várias propostas, foi aberto vários meios para que a população pudesse participar. Então foi uma Constituição efetivamente com muita legitimidade. A população pôde participar e, mais do que participar, apresentar projetos. Quem tinha condições ali de escrever um texto foi levado, esse texto foi apresentado, foi lido, foi debatido, enfim, várias organizações da sociedade civil ali puderam participar, apresentar, debater temas. Então foi uma Constituição que motivou muito o lado político e social do Brasil. Essa Constituição, depois de todo o trabalho, depois de 1 ano e meio, né, de trabalho, no dia 5 de outubro de 1988, ela foi promulgada. Constituição brasileira nossa, aí, de 5 de outubro de 1988, da República Federativa do Brasil. Então, uma Constituição extensa, com 250 artigos, legítima, democrática, analítica, por ser extremamente extensa, né? É uma Constituição dogmática, é uma Constituição escrita, que aprofunda o constitucionalismo social. Ela traz uma série de direitos sociais no seu texto, tem capítulo próprio de direitos sociais, então temos ali um capítulo próprio de direitos sociais logo no artigo 6º ali, que é um grande sonho, né, de todo o país, e que depois na ordem social ainda aprofunda mais ainda uma série de direitos sociais. Ela traz como inovação o fato de trazer logo para o começo do texto os direitos fundamentais. Então, diferentemente de outras constituições que começavam trazendo a organização do Estado e só depois, no final, iria para os direitos fundamentais, a nossa, ao contrário, já traz os direitos fundamentais para o início da Constituição. Então, já no início da Constituição, temos ali os direitos fundamentais, uma grande inovação, não só aqui no Brasil, mas em várias outras partes do mundo. É uma grande inovação já tratarmos de direitos fundamentais, não só os individuais, mas também os sociais, logo no começo da Constituição. Ela prevê ali um presidencialismo, prevê o federalismo, ela prevê um modelo republicano, mas o que é interessante é que ela prevê um plebiscito em que será possível alterar o modelo republicano e o modelo presidencialista. Presidencialismo para parlamentarismo e o modelo republicano para uma monarquia, se o caso. E isso dali 5 anos, né? A Constituição foi aprovada em 1988, então dali 5 anos
foi previsto ali a possibilidade de ser alterado por meio de plebiscito. Esse plebiscito ocorreu e a população manteve tudo do jeito que está, mantendo aí o sistema presidencialista e o regime e a forma de governo republicano. Então é uma Constituição da nossa história Constituição, do nosso histórico constitucional, a Constituição que nós temos mais extensa, é uma Constituição com o maior número de direitos, com certeza, é uma Constituição extremamente audaciosa, uma Constituição extremamente progressista, que prevê ali uma série de mudanças. De tão progressista que todas as mudanças que tivemos depois da Constituição, todas as emendas constitucionais que tivemos depois, invariavelmente foi no sentido de suprimir ou restringir direitos previstos na Constituição de 88. Então, ela prevê uma gama de direitos muito grande e as emendas constitucionais que tivemos depois foi no sentido de suprimir ou restringir direitos que ela tinha previsto. A nossa Constituição está estabelecida em 9 títulos, mais os atos ou disposições constitucionais transitórios. Iremos ver isso um pouquinho mais para frente, mas só para vocês já terem uma ideia. Então ela tem ali 9 títulos, né? Então começa com princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas, tributação e orçamento, ordem democrática e financeira, ordem social e as disposições gerais. O título com o maior número de artigos sem sombra de dúvida, a organização dos poderes, que vai tratar ali do poder legislativo, executivo, judiciário e funções essenciais da justiça. São 91 artigos, vai do 44 ao 135. E o maior artigo como vocês já estudaram, o artigo 5º, que tem 78 incisos. Certamente é o artigo com não só o maior número de direitos previstos na Constituição de 88, mas de todas as constituições que tivemos, é o artigo com maior previsão de direitos. A Constituição ela reafirma a laicidade do Estado, que o Estado é laico, não podendo adotar religião oficial. Ele afirma o pluripartidarismo, a princípio da nossa Constituição, o pluripartidarismo, aquele bipartidarismo que existia entre Arena e MDB se rompe e passamos a adotar pluripartidarismo. Então, a partir dali, começa a surgir uma série de partidos políticos. Hoje temos aí mais de 35 partidos políticos e há não sei quantos pedidos mais no TSE de novos partidos políticos. Uma crítica aqui é que não há 35 ideologias políticas, mas temos aí 35 partidos políticos e mais não sei quantos, provavelmente mais 30 partidos políticos a serem, com pedidos para serem criados no Tribunal Superior Eleitoral. O Partido da Arena, que era o partido da base do governo militar, ele alterou seu nome, passou a ser o Partido Democrata, o PDS, Partido Democrata Social, depois PFL, Partido da Frente Liberal, e atualmente Democratas. E o MDB se dividiu já ali logo que foi aprovada a Constituição de 88 em PMDB, PSDB e PP. Atualmente o PMDB voltou a ser o MDB, tentando voltar às suas raízes aí, e os demais partidos existem até hoje, E hoje temos muito mais partidos, como eu já disse. Gostaria só de enfatizar que o espírito que fundou a nossa Constituição de 88 foi um espírito exatamente saído de um regime autoritário, de um regime fechado, de um regime militar e que queria ver uma abertura, uma maior liberdade, uma liberdade de crença, de expressão, liberdade de pensamento. Então, ele foca muito na questão da liberdade. Então, sempre quando formos analisar a Constituição, o texto da Constituição, temos que ter em mente o que teve no passado, o que teve
nos antecedentes dela que levaram ali à adoção desse texto. Então, como vivíamos num regime fechado, a ideia foi de uma abertura maior. Como vivíamos num Estado fortemente intervencionista, a Constituição coloca que a intervenção do Estado na economia é exceção. Como tínhamos um Estado que pregava censura, que coibia a liberdade de expressão, liberdade artística, liberdade cultural, a censura, ela, em vários dispositivos, ela é vedada expressamente, tanto no artigo 5º, quanto lá na frente na ordem social, também ela é proibida. Então, no capítulo da comunicação social, expressamente vedada a censura artística, enfim, a censura é algo bem rechaçado pela Constituição de 88. Então é esse espírito, e embasado desse espírito, é sempre bom lembrar, e eu gostaria de trazer aqui um pouquinho só para vocês entenderem, um pouquinho desse espírito que inebriou ali os deputados a fazerem ali esse texto da Constituição de 88. E isso acho que nada melhor do que o discurso do presidente da Câmara dos Deputados na época, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, em que ele discursa ali, batizando a nossa Constituição de Constituição Cidadã. Eu trago parte desses trechos num livro que eu escrevi junto com os professores da Faculdade de São Luís. Acho que alguns já devem conhecer esse livro, que é esse daqui, Constituição Balzaquiana. Tem, para quem está olhando o nome aí, tem vários professores, o Jean, Tiago, Mirella, Júlia, Vinícius, enfim, tem vários professores ali que deram. Momento jabá do professor, mas eu trago logo na introdução uma parte do discurso, né? O discurso é um pouco mais longo, mas eu resumia o principal. E se me permitam ler aqui, só para que vocês entendam, fique mais claro, diz mais ou menos o seguinte: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio, o cemitério. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania. Onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. Será a luz ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. E com isso ele promulgou a Constituição de 88. Com isso, Ulisses Guimarães, numa salva de palmas, num momento extremamente emocionado e emocionante do nosso país, ele promulga a Constituição de 5 de outubro de 1988. Muito eu ouço falar que a nossa Constituição ela é utópica, ela é sonhadora demais e por isso é inexequível, por isso ela não se tornaria um mero sonho, uma utopia inalcançável. Eu respondo essa questão, antes que acho que muitos se perguntam aí, falam assim, nossa, professor, mas ela é utopia, é inalcançável. Eu falo, sim, ela tem muito de utopia nela, tem muito de um sonho ali que foi sonhado por várias pessoas, que ainda não é realidade no nosso país, infelizmente ainda não é realidade no nosso país, mas
que me parece seja um sonho necessário. E eu respondo isso e aí eu fecho minha aula, com Eduardo Galeano, um escritor uruguaio, jornalista uruguaio, falecido recentemente em 2015. Para mim, um grande escritor, gosto muito das obras dele. Ele tem um livro fantástico, chama As Veias Abertas da América Latina. E ele tem uma passagem que ele escreve, que diz ele que não é dele, que na verdade ele viu numa palestra, mas que ele narra, né, ficou famoso na voz dele, que ele fala sobre a utopia. E perguntado o que é utopia, né, eles perguntam o que é utopia. Ora, utopia é como horizonte. Se você anda um passo, ele dá um passo para trás. Se você anda 2 passos, o horizonte dá 2 passos para trás. Se você sai correndo em direção ao horizonte, ele sai correndo para trás. Ou seja, você nunca vai alcançar o horizonte. Então, para que serve a utopia? Para que não paremos de caminhar. Obrigado a todos.